Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da Igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A primeira parte da passagem que acabamos de ler traz as informações necessárias quanto à qualificação dos presbíteros. No primeiro versículo diz que porque a palavra é fiel, nós devemos atender e observar quais são as qualificações necessárias quando a igreja procura eleger presbíteros. No versículo de 1 a 7 podemos perceber claramente que as qualificações exigidas para um presbítero não são tão necessárias nos sistemas mundanos. Não se exige de um professor, médico, engenheiro, que seja hospitaleiro, modesto, irrepreensível e não avarento, por exemplo. Infelizmente, quando falamos de ofício de presbítero, temos a tendência de diferenciá-lo do ofício de pastor. Nós criamos especialidades. Se o pastor de tempo integral é remunerado porque vive integralmente para isso, nós temos a tendência de olhar os demais presbíteros apenas como homens de negócio, como homens que gerenciam a igreja. Mas o presbítero não é um administrador de igreja, mesmo porque a igreja não é um negócio. A Escritura nos diz que o presbítero é um pastor, ele não é um administrador. E a igreja precisa ter essa visão muito clara. Nós devemos notar as qualificações de 1 Timóteo 3 nos presbíteros. Em relação a Deus, os presbíteros devem ser apegados à palavra fiel, justos e piedosos, aptos para ensinar, irrepreensíveis. Não devem ser recém-convertidos, neófitos. Devem ser amigos do bem e precisam ser experimentados. Em relação aos outros, os presbíteros precisam ser de uma só palavra, respeitáveis, hospitaleiros, inimigos de contendas, não violentos, porém cordatos, precisam ter um bom testemunho dos de fora, não serem arrogantes e não serem cobiçosos de sorte da ganância. Em relação a si mesmos, os presbíteros precisam ter domínio de si, precisam ser temperantes, não avarentos, sóbrios, não irascíveis e não dados ao vinho. E em relação à família, os presbíteros devem ser esposos de uma só mulher, precisam governar bem a própria casa e precisam ter filhos obedientes. Eu quero destacar 3 dessas qualificações que fazem de um presbítero bíblico. Em Tito 1,7, Paulo diz que o presbítero não deve ser arrogante, ou seja, o presbítero não deve ser obstinado em sua própria opinião, não deve ser teimoso, pretensioso. O ser arrogante descreve o homem que se recusa a ouvir os outros, mantendo-se irredutível nas suas verdades, que privilegiam os seus interesses em detrimento dos direitos, sentimentos e necessidades dos outros. Calvino comenta que os presbíteros que agem deste modo, desta forma, afastam as pessoas de si, sendo eles próprios cismáticos. Porque o companheirismo e a amizade não podem ser cultivados quando cada um busca agradar-se a si mesmo e se recusa a ceder ou a acomodar-se aos outros. E de fato, todos os obstinados, quando se lhes divisa alguma oportunidade, imediatamente se transformam em cismáticos. É lamentável constatar historicamente que os cismas promovidos dentro das igrejas, quer pela parte que supostamente permanece fiel, quer pela parte que sai julgando-se fiel, são em geral iniciados pelos líderes locais. Muitas vezes isso ocorre pela presunção de entender que a sua percepção é de todo suficiente. Ainda em Tito 1,7 é dito que o presbítero não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, homens que almejam presbiterato apenas por status, por poder. E eu posso dizer a você que me ouve que nesses 8 anos como cristão, sendo 6 deles como cristão presbiteriano, eu tenho visto muito disso. Homens sem aptidão alguma para o presbiterato, almejando o episcopado por status, pelo amor ao título, simplesmente pelo poder que pode exercer nesse cargo. E o pior é que a igreja os elege porque o critério que ela usa é a amizade. Se o cara é meu amigo e deseja ser presbítero, eu vou lá e voto nele. Em 1 Timóteo 3,2 é dito que o presbítero precisa ser apto para ensinar. Ensinar o quê? A escritura, obviamente.
O presbítero precisa saber pregar, ele deve estar habilitado a sustentar as principais doutrinas bíblicas. Estranhamente, eu conheço presbítero que, pasme, consegue fazer separação entre ensino e pregação. Eles dizem que o presbítero não precisa saber pregar, que o que se exige dele é que saiba ensinar, não necessariamente pregar a palavra. Filhão, entenda, o presbítero deve saber ensinar. Ensinar o quê, filho de Deus? A palavra. E como se faz isso? Por meio da pregação. Se você não tem competência para preparar um sermão, faça o favor ao cristianismo, renuncie ao presbiterato de uma vez. Chega de presbíteros populares. Nossos presbíteros precisam apresentar qualidades claras que se esperam de um homem de Deus. E nós, como igreja, devemos notar tais qualidades. Não devemos eleger presbíteros por popularidade, por simpatia, porque o cara é gente boa. Esses são os padrões do mundo, não os padrões bíblicos. Pelo enunciado de Paulo como critério para o presbiterato, podemos observar a relevância da pregação na edificação da igreja. O princípio de Paulo nos parece simples. Se um membro da igreja não tivesse evidenciado habilidade no manuseio da palavra, não estaria apto para o presbiterato. Então, se o presbítero da sua igreja for gente boa, for simpático, for humilde, seja lá o que ele for, se ele não souber pregar, se ele não tiver conhecimento bíblico, se ele não tiver competência para preparar um sermão, não vote nele. Não o eleja como presbítero. É antibíblico. Examine os presbíteros de sua igreja, observe quais são as prioridades deles. E depois de minuciosa observação, vote. Não segundo os padrões do mundo, e sim segundo a verdade da Escritura. Não escolha um presbítero em que você não perceba essas qualificações. Por favor, não eleja um homem que, como um presbítero, não é um pastor.